Bom, nós vamos começar o módulo 5 de eletricidade e magnetismo. Nesse módulo 5, nós vamos falar da capacitores, né? Então, nós vamos começar com a definição de capacitores. Eles são dois condutores carregados com carga positiva e negativa e isolados. Esse material que isola uma placa da outra, pode ser placa, e a gente vai ver que eles têm diversos formatos, né? Esses materiais isolantes também são chamados de dielétricos e eles têm vários tipos de formatos, né? É assim que nós definimos um capacitor. Então, a gente tem dois condutores, as cargas têm sinais opostos, mas têm o mesmo valor. Então, se esse condutor tem uma carga de mais 10 coulombs, o outro tem uma carga de menos 10 coulombs. E eles estão isolados eletricamente. Bom, as placas dos capacitores são chamadas de armaduras, né? E esse material isolante é chamado de dielétrico, pode ser ar, papel, plástico, porcelana. Quais são as utilidades dos capacitores, né? A sua grande utilidade é armazenar energia potencial no campo elétrico. Então, se eu tenho carga armazenada, eu tenho energia potencial elétrica armazenada. Você vai falar, qual que é a diferença, professor, entre um capacitor e uma bateria? É que o capacitor descarrega muito rapidamente, em segundos, enquanto que a bateria armazena a carga por um tempo maior, né? Uma outra utilidade, ele pode bloquear a corrente contínua em um circuito, né? Ou seja, ele acaba sendo um filtro de corrente. E também flechas nas câmeras fotográficas, porque ele pode descarregar a carga dele de uma forma muito instantânea. Histórico, né? Para a gente entender um pouquinho de onde vem a origem dos capacitores, existe uma cidade na Holanda chamada Leiden, né? E tem a garrafa de Leyden. Ela foi em 1756, um conjunto aqui de 4 garrafas foi utilizado para armazenar carga elétrica, formando uma bateria, né? Então essa imagem é uma réplica que existe lá no Museu de Ciências, né, da cidade de Leiden. Bom, capacitores. O mais convencional é o de placas planas paralelas. Então, nós estamos vendo aqui um capacitor de placa A carregado com uma carga menos Q, outro capacitor paralelo a ele carregado com uma carga mais Q, separados por uma distância D, né? Esse aqui seria uma outra representação, né? No interior desse capacitor, nós vamos ter campos elétricos praticamente, ou melhor, o campo elétrico é praticamente uniforme, né? Nas extremidades, nem tanto, mas no interior, as linhas são praticamente equidistantes, né? A gente sabe que existem formatos cilíndricos desses capacitores, então o que a gente faz? A gente pega uma placa, carregada, um dielétrico entre ela, uma outra placa, e depois a gente enrola essa placa, né, essas duas placas, dando origem a capacitores cilíndricos. Nós temos capacitores também de um material porcelana, então aqui são algumas imagens de capacitores que estão presentes em circuitos elétricos, né? Bom, a grande capacidade, a grande propriedade do capacitor se chama capacitância. É ela que nós temos que, na realidade, calcular. É ela que fala a propriedade que esse capacitor tem de armazenar cargas elétricas. Como as placas são condutoras, elas formam superfícies equipotenciais. A carga é proporcional à diferença de potencial entre as placas. Então, se você submete as duas placas do capacitor a uma diferença de potencial, o quanto de carga você está conseguindo armazenar é proporcional à diferença de potencial. E a constante de proporcionalidade, que é o C, é justamente a capacitância do capacitor. Se nós pegarmos a diferença de potencial e passar dividindo, a capacitância é a carga armazenada em uma das armaduras, em uma das placas, dividido pela diferença de potencial entre essas duas placas. E é muito importante, a gente vai provar que a capacitância depende apenas da geometria do capacitor. Então, da distância, da área, do comprimento, a gente vai provar isso para vocês. Qual que é a unidade de capacitância no sistema internacional, né? Carga é coulomb, a diferença de potencial é volts, então seria coulomb por volts, que nós vamos chamar de farad,
tá? A gente vai representar pela letra F maiúscula. Bom, é importante a gente guardar bem essa nomenclatura. Então, que é a carga armazenada em uma das armaduras ou placas, em apenas uma. U é a diferença de potencial entre as armaduras, entre as placas, e D é a distância entre as placas, né? Cálculo da capacitância, né? A gente vai falar aqui, na realidade, é um roteiro que nós vamos usar para calcular ou demonstrar algumas expressões. Nós vamos ver a capacitância do capacitor de placas paralelas, do capacitor cilíndrico e do capacitor esférico. Em todos eles, nós vamos usar a lei de Gauss, né? A gente sabe que a carga envolvida por uma superfície gaussiana é ε0 integral sobre a superfície fechada de E escalar dA. Esse E escalar dA nada mais é do que E cosseno de θ dA. Só relembrando, né? Onde θ é o ângulo entre o campo elétrico e a perpendicular à área. Bom, a gente sabe que esse E e dA são vetores e a integral é sobre toda a superfície fechada dessa superfície gaussiana, né? Então, no primeiro momento, a gente vai usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico. De posse do campo elétrico, conhecendo o campo elétrico, a gente vai calcular a diferença de potencial usando a expressão, né? U, que é o potencial final menos o potencial inicial, é igual a menos a integral de E escalar dl, onde eles são vetores, né? Desde o ponto inicial até o ponto final. Esse sinal negativo pode se tornar positivo se eu integrar de f até i, né? Então, a gente muda o sinal da integral. Bom, depois que nós encontramos o campo elétrico no passo 1 usando a lei de Gauss, a gente usa o campo elétrico na integral para calcular a diferença de potencial. E como é que eu calculo a capacitância? Eu pego a carga armazenada e divido por essa diferença de potencial. Então, esse aqui é um roteiro, na realidade, para a gente calcular a capacitância dos nossos capacitores. E vamos começar. Capacitor de placas planas paralelas, né? Nós temos a placa superior carregada positivamente, a placa inferior carregada negativamente e as linhas de campo apontando no sentido da positiva para a negativa. Essa superfície vermelhinha é a superfície gaussiana e nós vamos seguir os passos que eu falei anteriormente. Nós vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, né? Como o dA tem a mesma direção e sentido do campo elétrico, o cosseno é igual ao cosseno de θ é cosseno de zero e cosseno de zero é igual a 1. O E é constante, ele sai fora da integral, aqui eu tenho um campo elétrico uniforme e a integral de dA é A. Ou seja, quem que é o campo elétrico, né? É a carga dessa superfície gaussiana, que é a carga positiva, sobre ε0A. Quando nós vamos agora encontrar a diferença de potencial, a gente vai da carga positiva até a carga negativa, isso é menos a integral de E dl, do ponto da carga negativa até a carga positiva, que é do final para o inicial. Ou seja, o campo elétrico é que ε0A, ou seja, nenhuma dessas informações está dependendo do dl, logo a integral de dl é L, e a integral de dl nada mais é do que D, do que a distância que a gente está percorrendo. E a diferença de potencial fica Q vezes D, dividido por ε0A. A capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. Como nós encontramos a diferença de potencial, nós podemos substituir no denominador a carga corta com a carga e eu vou ter o inverso dessa expressão, ou seja, a capacitância é ε0A sobre D. Importantíssimo observar que a capacitância depende da geometria das nossas placas, ou seja, da distância e da área entre as placas, e do ε0, que é a permissividade elétrica do material. Tudo bem? Então, é fundamental isso, né? A capacitância só depende dos fatores geométricos do capacitor. Bom, e se eu tiver um capacitor cilíndrico? Olha que interessante, né? A gente tem um cilindro aqui, né? Onde a superfície de raio A está carregada positivamente e a superfície de raio B está carregada negativamente. As linhas de campo são radiais, apontam
da carga positiva para a carga negativa. E nós vamos usar novamente a lei de Gauss para calcular o campo elétrico nessa superfície gaussiana. Percebam que toda essa linha tracejada é a superfície gaussiana onde nós vamos encontrar a integral, né? O dA, se eu estou pegando a superfície gaussiana, o dA aponta radialmente junto com o campo elétrico, né? Então, novamente, o cosseno de 0 é 1, e eu vou ter que integrar sobre a superfície fechada de E cosseno de θ dA. O E é constante, ele sai fora da integral. A integral sobre a superfície fechada de dA seria a área da superfície que eu estou integrando. Essa área é 2πr vezes L, né? Aqui eu estou fazendo um corte, mas a área é todo esse comprimento vezes a altura. Nós já tínhamos deduzido isso quando nós vimos a lei de Gauss. Então, é E, a integral de dA é A, e isso é 2πrL, né? Quando a gente define quem é E, o ε0 2πrL passa dividindo, nós podemos agora substituir a expressão de E para encontrar a DDP, né, a diferença de potencial. E isso fica então, né, a gente vai de A até B, prestem bem atenção, a DDP eu estou indo do potencial final menos inicial, e quando eu integro do inicial ao final. Esse é algo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, do final até o inicial, se a gente trocar esse sinal negativo aqui, nós podemos então integrar da carga positiva, que é a final, até o potencial mais negativo, que é o final. Então, eu estou indo do inicial para o final, estou trocando essa ordem, por isso que eu posso trocar o sinal da integral. Essa integral, então, fica E, que nada mais é do que Q sobre ε0 2πrL dr, né? Como que ε0, 2πl são constantes, eles saem fora da integral, então eu tenho integral de dr sobre L. A gente aprendeu em cálculo que integral de dx sobre x é ln de x, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o ln de R, né? Ou seja, o nosso potencial é Q sobre ε0 2πl, ln de B sobre A, porque eu teria ln do ponto final, que é raio B, menos ln do raio A, isso dá ln de B sobre A. Ao substituir essa expressão de potencial na equação da capacitância, a carga se cancela com a carga e eu vou ter o inverso dessa expressão, ou seja, a minha capacitância vai ser igual a ε0 sobre 2πl sobre ln, logaritmo neperiano de B sobre A. Então, novamente, né, a nossa capacitância está dependendo da geometria do nosso capacitor cilíndrico, do comprimento dele e do logaritmo do ln do raio B sobre o raio A, né? E temos a constante de proporcionalidade aqui, 2πε0, que é a constante de permissividade elétrica. Bom, vamos agora ver um capacitor esférico, né? Nós temos aqui uma esfera de raio A carregada com carga mais Q, separada da esfera maior de raio B carregada com carga menos Q. Entre a esfera de carga mais Q de raio A e a esfera menos Q de carga de raio B, nós temos um material isolante. Bom, vamos usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma superfície gaussiana. Qual a superfície gaussiana que nós podemos escolher? Bom, a gente poderia pensar numa superfície aqui, ó, circular, né, rodeando a esfera de raio A. Ao usar a lei de Gauss, a gente sabe que o campo elétrico é radial e eu tenho vetores normais a essa superfície, ou seja, o ângulo entre o ângulo θ entre o campo elétrico e o elemento de área dA, que é normal à superfície, é zero, e novamente cosseno de zero é igual a 1. Então, nós vamos ter que o nosso campo elétrico vai ser Q sobre 4πε0r ao quadrado. Aonde vem esse 4πr ao quadrado? É a integral de dA, que é a área da esfera da superfície gaussiana. A gente vai usar então que a diferença de potencial, que é o potencial positivo menos o negativo, é a integral de E dl
da carga positiva até a negativa. Observe que eu tirei o sinal negativo porque inverti agora as polaridades, né? Isso vai fazer então que o nosso U, eu estou substituindo o E por Q sobre 4πε0 r ao quadrado. Como que 4πε0 são constantes, eles saíram fora da integral e sobrou 1 sobre r ao quadrado dr. A integral de 1 sobre r ao quadrado dr, isso aqui vai ser igual a r a menos 1 vezes menos 1, ou seja, menos r elevado a menos 1. Ou seja, quando eu integro, né, desde de A até B, isso aqui vai dar 1 sobre A menos 1 sobre B. E a nossa capacitância, que é carga sobre a diferença de potencial, essa carga que nós temos na capacitância corta com a carga da diferença de potencial que nós temos naquela expressão, e a nossa capacitância vai ser igual a 4π sobre ε0, A vezes B, tudo isso aqui dividido por A menos B. É importante que a gente perceba que esse A aqui foi cortado, tá? Desculpa, essa carga foi cortada, né? Ela não está aqui. Então, quando eu peguei a capacitância, tinha carga sobre U e o U dependia da carga. Então, por favor, essa carga está cortando com essa carga. A capacitância não vai depender da carga armazenada no nosso capacitor. Vai depender do raio A e B das esferas e da constante 4πε0. Então, novamente, depende só do formato geométrico, e não da carga e nem da diferença de potencial armazenada. Bom, carregando o capacitor, né? O que é isso, né? Quando a gente carrega um capacitor, a gente vai ligar as placas a uma bateria. Essa bateria, ela estabelece uma diferença de potencial fixo. E nós vamos ter a seguinte situação, né? Nós temos o nosso capacitor, olha que interessante, né? Nós temos aqui, ó, o polo positivo da bateria e o polo negativo da bateria, né? Ao ligar, o polo positivo começa a retirar elétrons dessa plaquinha aqui que nós chamamos de H. Os elétrons são retirados da nossa bateria, então essa placa vai ficar positivamente carregada, né? E os elétrons vão ser cedidos para essa plaquinha aqui, que é a placa L. Isso vai acontecer continuamente? Não. Quando a diferença de potencial da bateria for exatamente igual à diferença de potencial estabelecida pelas placas, porque eu vou ter uma placa mais positiva e uma placa mais negativa, eu tenho esse equilíbrio. E aí a gente fala que nesse momento esses elétrons param de fluir através desse terminal. Então é muito interessante perceber que a diferença de potencial entre as duas placas do meu capacitor é exatamente igual à diferença de potencial da bateria que nós utilizamos para carregar esse capacitor, né? Bom, as cargas positiva e negativa vão se acumular nas placas do capacitor, estabelecendo entre eles uma diferença de potencial menos U, que se opõe à diferença de potencial da bateria e faz cessar o movimento das cargas no circuito. Então, só quando a diferença de potencial for igual, de sinal oposto ao que a bateria estabeleceu, é que vai haver a cessação do movimento de cargas no nosso circuito, né? Bom, e aí nós podemos ligar vários capacitores em série ou paralelo. Aqui nós temos o exemplo de uma pilha, uma bateria. Nós temos aqui um capacitor C2 e um capacitor C1. Por que eu sei que eles estão ligados em paralelo? Então, é muito interessante a gente observar os terminais. Ó. A placa positiva aqui, né, está ligada ao polo positivo da minha bateria, tanto no capacitor C2 quanto no capacitor C1. Né? Ou seja, do capacitor C1 e do capacitor C2, os elétrons fluem das placas em direção ao polo positivo da nossa bateria. Em contrapartida, se essa placa fica carregada positivamente, então eu vou ter elétrons se movimentando para a placa de baixo do capacitor C2 e para a placa de baixo do capacitor C1. Quando a diferença de potencial entre as placas do capacitor for exatamente igual à diferença de potencial da nossa pilha, vai cessar esse movimento das cargas, né? O que é interessante a gente observar, né, é que os capacitores,
ao estarem em paralelo, eles ficam sujeitos à mesma diferença de potencial 1. Então, se os terminais aqui da nossa bateria tem 12 volts, a diferença de potencial do capacitor 2 e do capacitor 1 também será 12 volts. E outro detalhe, tanto o capacitor 1 quanto o capacitor 2, eles estão ligados no mesmo polo da bateria, eles têm um nó em comum, né? Bom, o que mais que a gente pode entender, né? A carga elétrica aqui armazenada é igual à soma das cargas elétricas armazenadas em cada capacitor. Por quê? Como a diferença de potencial é igual, cada capacitor vai carregar carga dependendo da sua capacitância. Então, eu posso ter um capacitor que tem uma capacitância C1 e um capacitor que tem uma capacitância C2. Então, vai depender da propriedade de cada capacitor. E a carga total armazenada pelos dois é a soma da carga do primeiro mais a carga do segundo, né? Como carga, eu posso escrever como capacitância vezes a diferença de potencial e a carga 2 como capacitância do segundo vezes a diferença do potencial, a gente sabe então que a carga total é Q1 mais Q2, então a carga total, eu vou falar que a capacitância dos dois em paralelo vezes a diferença de potencial total, ou seja, essa carga total é a soma de Q1 mais Q2, Q1 é C1 vezes V e Q2 é C2 vezes V. A gente pode observar nessa expressão, e acho que isso aqui é interessante, né? Como em paralelo todas as diferenças de potenciais são constantes, nós podemos cancelar essa diferença de potencial, né? E aí nós temos uma expressão que é uma expressão muito interessante, né? A capacitância em paralelo, ela vai ser igual a quem? A soma das capacitâncias do nosso capacitor. Ou seja, sempre que eu tiver capacitores em paralelo, eu posso substituir ele por um único capacitor, cuja capacitância total é a soma da capacitância do primeiro mais a capacitância do segundo, né? No caso da associação de capacitores em série, nós temos algo diferente, né? Vocês vão perceber agora que o polo positivo e o polo negativo estão ligados não a todas as placas, só as placas da extremidade dos nossos capacitores, né? Então, nós temos aqui o polo positivo, então os elétrons livres vão se movimentar da placa positiva até o polo positivo dessa bateria, acontecendo a movimentação dos elétrons do polo negativo da bateria para a última placa do nosso capacitor C3. Então, agora eu não tenho todas as placas positivas, por exemplo, ligadas ao mesmo polo da bateria. Isso não está acontecendo, eu tenho um capacitor do lado do outro. É lógico que se essa placa está carregada positivamente e todo esse material aqui, olha, essa placa do C1 ligada a um fio condutor com a placa de C2, isso é um material condutor. Então, se essa placa está carregada positivamente, ela vai atrair elétrons para essa placa, segunda placa do C1, e aqui vai ficar com ausência de elétrons, né? Mas a mesma coisa, eu tenho a segunda placa do C2, esse fio condutor e a primeira placa do C3, se aqui nós temos a carga, essa placa carregada positivamente, o que ela vai fazer com esse outro dispositivo? Ela vai atrair os elétrons para C2 e aqui eu vou ficar com ausência de elétrons, né? É muito interessante a gente observar, né, que ao estabelecer essa diferença de potencial nos terminais de associação, haverá essa movimentação dos elétrons nos fios que unem os capacitores. Exatamente isso aqui que está acontecendo, né? Até que eles estejam completamente carregados. O que é importante observar é que todos eles ficam carregados com a mesma carga elétrica aqui. Olha que interessante, né? Lá em paralelo não, eles tinham todos a mesma diferença de potencial. Aqui, todos eles vão ter. Se eu tenho uma carga mais que outra, eu tenho uma carga menos que. E assim sucessivamente, né? De tal forma que quando a gente pensa na associação em série, agora a diferença de potencial total é uma soma da diferença de potencial de cada um dos capacitores, né? Como nós sabemos que a capacitância é Q sobre
a diferença de potencial, nós podemos inverter. Então, o que é a diferença de potencial na placa do primeiro? É a carga sobre a capacitância do primeiro, e assim sucessivamente, né? Nós temos que o U é constante, então quem que é o U total, né? Ele é a carga armazenada sobre a capacitância em série dos nossos capacitores. Se eu trocar no lugar de 1, o 2, o 3, cada uma das expressões que nós colocamos em cima, então quem que é o 1? Q sobre C1. Quem que é a diferença de potencial no segundo? É a carga sobre C2. Quem que é a diferença de potencial do terceiro? É a carga sobre terceiro. Mais a soma de todos eles é a diferença de potencial total, que é a carga total sobre a capacitância em série. Nós podemos observar nessa expressão que as cargas aqui elas são todas iguais, né? De todas as placas, o módulo dessas cargas são iguais. Então, se a gente dividir toda a equação, né, de um lado e de outro por Q, o que vai acontecer? Os Q são cancelados. Isso faz com que eu tenha uma expressão agora para a capacitância da série, né? Então, quando eu tenho os capacitores em série, eu não somo as capacitâncias, eu somo o inverso. Então, o inverso da capacitância do primeiro, mais o inverso da capacitância do segundo, mais o inverso da capacitância do terceiro, é igual ao inverso da capacitância da série. Tudo bem? Então, é muito importante a gente frisar que quando tem capacitores em série, a gente sabe que em série a capacitância total é a soma dos inversos da capacitância, ou seja, o inverso da capacitância total é a soma dos inversos da capacitância. E em paralelo não, simplesmente eu somo as capacitâncias. Bom, para finalizar, a gente vai falar da energia armazenada no campo elétrico, né? Como é que eu calculo a energia que está armazenada naquele nosso capacitor? Então, aqui nós temos desenho de uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente, onde nós temos o campo elétrico apontando da carga positiva para a carga negativa, né? E a gente sabe que um agente externo deve realizar trabalho para carregar um capacitor. Então, eu quero carregar esse capacitor. O meu agente externo, uma bateria, por exemplo, tem que realizar trabalho. Esse trabalho fica armazenado sob a forma de energia potencial nessa região. Então, o trabalho realizado pelo agente externo, ele é exatamente igual à energia potencial armazenada nas cargas, né? Então, suponha que haja entre as placas, né, do capacitor uma energia. O trabalho para se deslocar uma carga pequenininha de uma placa para outra é dado como, né? Eu estou pegando um pedacinho infinitesimal de trabalho, que eu estou falando aqui DW, isso aqui é o linha de que linha, né? Então, eu estou pegando um pedacinho muito pequenininho. E eu sei que essa diferença de potencial nada mais é do que a carguinha que eu estou deslocando sobre a capacitância do capacitor. Então, o linha é que linha sobre C. Se eu integrar dW, a integral de dW é W, ou seja, na realidade, o trabalho vai ser integral de Q' de Q' sobre C, né? E a gente sabe, nesse caso, que a integral de Q' de Q' é Q ao quadrado sobre 2. Olha que interessante, né? Então, a capacitância sai fora da integral comum sobre C, e a integral de Q' de Q' nada mais é do que Q ao quadrado sobre 2. Com isso, nós temos a equação da energia potencial armazenada naquele capacitor, que nós chamamos de U. É a carga de uma das placas ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Se eu trocar a expressão de capacitância como sendo carga sobre a diferença de potencial, nós vamos ter então se eu trocar a carga por capacitância vezes a diferença de potencial e elevar ao quadrado, eu vou ter que a nossa energia potencial armazenada é a capacitância, diferença de potencial ao quadrado dividido por 2, né? Porque muitas vezes eu não sei essa carga armazenada, né? Eu sei a propriedade do capacitor e a diferença de potencial. Caso eu não soubesse a capacitância e eu soubesse a diferença de potencial, eu podia reescrever isso também, tá bom? Toda esse nosso slide, ele está baseado na aula da Unicamp de capacitores. Eu estou disponibilizando o link na nossa
na nossa página do Moodle. É uma aula de 40 e poucos minutos, eu tentei reduzi-la aqui um pouquinho, né? Tem uma síntese da aula, a aula é muito boa, excelente, está explicado com vários detalhes, né? Então eu estou recomendando a aula também, tá bom? Então até o atendimento.